A história começa com a Haneo, ainda no colegial, indo assistir a um filme com as amigas. Ela aceita toda tranquila, achando que é só um programinha normal de fim de semana, só que não era. Quando o filme começa, as amigas ficam super animadas e curiosas, mas a Haneo, ela não entende absolutamente nada. Fica confusa, desconfortável e até meio enojada, pensando, como é que certas coisas entram em certas coisas? Pra ela, aquilo tudo não fazia muito sentido. Mas no meio de tudo isso, tem uma cena que chama a atenção. Um beijo. Diferente do resto, aquilo parecia bonito, intenso e especial. E aquilo fica na cabeça dela. A Neo começa a pensar que um dia queria viver um amor assim, algo sincero com um beijo daquele jeito. Corta pros dias atuais. A Neo tá no shopping com as amigas, quando uma delas mostra um sutiã azul que quer comprar e pede a opinião dela. A Neo acha a peça provocativa demais, mas a amiga responde bem direta. É essa a ideia, porque ela vai viajar com o namorado e quer uma peça perfeita. A Neo não entende muito bem, até que outra amiga faz um gesto bem sugestivo com as mãos. E aí ela entende. Na hora fica completamente sem graça. E a situação só piora quando a amiga começa a contar em voz alta que um dia o namorado segurou a mão dela e ela ficou chocada com o tamanho e começou a imaginar se o resto também seria proporcional. A Neo fica ainda mais envergonhada, sem acreditar que elas estão falando disso no meio da loja. A conversa muda então para os garotos mais atraentes da faculdade. A Neo pergunta se estão falando do superior Jae-hee, mas a amiga corrige. Não, elas estão falando do Min-cheol, do departamento de administração. Ela descreve o Min-cheol como o cara mais popular e bonito da faculdade. Enquanto isso, Haneo fica quieta até que resolve opinar. Ela diz que prefere o Jae-hee e que o Min-cheol parece mais um delinquente. Só que antes de terminar a frase, alguém aparece por trás, segura o rosto dela e aperta suas bochechas. Era o próprio Min-cheol. E claramente ele não gostou nada do que ouviu. A amiga fica em choque sem entender como a Haneo conhece o cara mais popular da faculdade. E então vem a revelação. Haneo e Min-cheol são amigos de infância. Eles cresceram praticamente juntos. As mães deles eram próximas, moravam perto e eles passaram por todas as fases da vida lado a lado na infância, como crianças bagunceiras, na escola como adolescentes que brigavam o tempo todo e agora na faculdade, ainda discutindo sempre que se encontram. Mesmo sendo completamente diferentes, eles continuam amigos, compartilham hobbies como jogar juntos e mantêm essa relação viva apesar das brigas constantes. Mais tarde na aula, Haneo está quase dormindo. Entediada, ela começa a refletir sobre a própria vida e se pergunta se o fato de não ter namorado ou muitos amigos tem alguma relação com o Min-cheol estar sempre presente. Mesmo assim, ela decide tentar mudar isso. Toma coragem e convida um colega de classe para comer com ela. O garoto aceita meio tímido, mas antes que eles possam sair, Min-cheol aparece perguntando por que ela não respondeu às mensagens dele. Na hora, Haneo já se irrita. E como sempre, os dois começam a discutir. Min-cheol tenta contornar a situação e sugere que eles vão comer juntos, mas Haneo diz que já tem planos com o colega. Então Min-cheol olha diretamente para o garoto e pergunta se ela vai sair com ele. Em seguida, ele se apoia nos ombros da Haneo, como se fosse um cão de guarda, e encara o rapaz de forma intimidante. O resultado é imediato. O colega simplesmente vai embora. Min-cheol sorri satisfeito, como se tivesse resolvido tudo. Haneo perde completamente a paciência e começa a chutar o joelho dele e gritar, dizendo que ele estragou o encontro. No começo, Min-cheol só tenta se defender, mas também acaba ficando irritado. Quando Haneo manda ele ficar longe dela, pelo menos 1 quilômetro de distância, ele rebate. Diz que ela sempre vai atrás dele quando não tem mais ninguém. E agora está reclamando. Haneo nega mais, a discussão termina ali cheia de tensão. Mesmo depois disso, ela continua demonstrando desprezo, fazendo gestos provocativos quando ele vira as costas. Logo depois, ela encontra Jae-hee. Ele comenta de forma divertida como as reações dela são sempre engraçadas. Aproveitando a oportunidade, Haneo pede ajuda com uma tarefa atrasada. Jae-hee diz que tem um arquivo importante em um pendrive na casa dele. Ela aceita ir até lá. Quando chega, fica completamente chocada. A casa está extremamente bagunçada, quase como um lixão. Ela mal encontra um lugar limpo para sentar e começa a se perguntar se todos os homens são assim. Enquanto Jay procura o pendrive, Haneo observa as mãos dele e, sem querer, lembra das coisas que as amigas disseram. Na mesma hora, fica vermelha de vergonha pelos próprios pensamentos. Jay percebe que ela está olhando e faz uma brincadeira sobre o tamanho das mãos dele, comparando com as mãos pequenas dela. Diz até que o dedo mindinho dele é maior que o indicador dela. Isso só piora tudo. Sem conseguir lidar com a
situação. Hanel pega o pendrive assim que encontra e sai dali o mais rápido possível. Já do lado de fora, ela entra em pânico, sem saber se aquilo foi só uma brincadeira ou se realmente significa alguma coisa. Confusa, ela decide tirar essa dúvida com Min-cheol. Então vai até o dormitório dele e entra sem bater. Só que ela não poderia ter escolhido o pior momento. Ela pega Min-cheol se aliviando enquanto assistia a vídeos adultos. E sem querer, acaba olhando e vê algo que a deixa completamente chocada. E como se não fosse suficiente, na tela havia uma aba aberta com uma foto dela.